Eu devo decorar ou aprender fórmulas e conceitos? Essa é uma discussão que eu acho muito engraçada, porque para mim não faz o menor sentido você ficar escolhendo uma ou outra coisa se você pode fazer os dois. Quando surgem esses questionamentos, muitas vezes as pessoas ficam presas apenas a duas possibilidades: aprender ou decorar. Sendo que na verdade existem três: aprender, decorar e aprender e decorar. E logicamente que dessas três a melhor vai ser a terceira, por motivos óbvios. Você vai pegar a vantagem de cada uma das duas. Eu vou trazer um exemplo aqui para você. Tem aquela questão lá de física do globo da morte, que é bem conhecida, é bem famosa, em que você tem uma moto e ela vai ficar dando voltas num globo e ele quer saber qual a velocidade mínima que essa moto precisa ter para poder não cair. E aí você tem como aprender esse assunto, você precisa entender lá como é que funcionam as forças para que você consiga igualar. Nesse exemplo, a normal tem que ser mínima possível, porque é a velocidade mínima, e aí você iguala mv ao quadrado dividido pelo raio igual ao peso, que é mg, você corta o m dos dois lados, passa o r que está no denominador para o outro, você chega lá com a velocidade igual a raiz quadrada de gr. É importante você entender isso aí? Sim, é importante. É importante você fazer as forças, você saber que a força centrípeta vai estar apontando para o centro, que ela vai ser igual à força peso, porque a normal vai ser nula, e aí você desenvolve e consegue chegar nessa resolução. Quando você faz isso, você aprendeu o conteúdo e é importante. Bem legal. Só que imagina que vai cair uma questão nessa prova. Caiu uma questão lá que ele disse lá que o raio é 10, qual é a velocidade mínima? E aí você vai lá desenvolver esse passo a passo para você chegar na velocidade raiz de GR, e aí você chega na solução. Se você também decorou a resolução final, você já sabe, a velocidade é raiz quadrada de gravidade vezes o raio, a gravidade é 10, o raio é 10, fica 100, raiz quadrada de 100 é 10, velocidade mínima é 10 metros por segundo, ou então 36 km por hora. Você ganha tempo com isso. Se você perguntar, sabe, entre apenas aprender e apenas decorar, o que você prefere? Apenas aprender é melhor, porque quando você aprende, você consegue fazer variações. Se você decora, qualquer mudança na questão, qualquer extra que ele adiciona nessa questão, você pode não conseguir fazer. Agora, quando você aprende a lógica da questão, se ele traz alguma variação, se ele traz algum extra na questão, você tem como se virar. Mas por que não saber os dois? É muito importante você aprender. Isso é inquestionável, você precisa aprender o passo a passo, mas ao mesmo tempo, por que você não já sabe que a velocidade é igual a raiz quadrada de r? Tipo, por que não? É a mesma coisa daquela questão lá da montanha-russa. Qual a altura mínima que um carrinho da montanha-russa tem que descer para poder fazer um looping de raio r? Eu já sei que a resposta é 2,5 r. Então, se o raio for 10, ele tem que descer de uma altura 25. Olha só, imagina a questão. A pessoa vai ter que calcular, vai chegar nessa velocidade igual a raiz de r, vai igualar as energias, energia potencial com energia cinética, vai fazer uma conta danada lá para chegar no final e descobrir que a altura é 2,5 raio. Eu pego lá o raio 10, multiplico por 2,5, 25, já marco e já vou para a próxima. Entendeu? Então é muito importante que você saiba fazer os dois. Você não precisa obrigatoriamente, eu aprendi, eu não vou decorar, ou então eu vou decorar, não vou aprender. Não, faça os dois, porque cada um tem um benefício. Quando você aprende, você consegue ficar preparado para adaptações que possam surgir na questão. Então, você entende a questão, você consegue saber fazer adaptações dela e conseguir acertar da mesma forma. Se você só decora, você talvez poderia ficar confuso nessa hora. Vixe, ele cobrou uma coisa que não era exatamente como eu decorei. E aí você vai perder a questão. E ao mesmo tempo, aquelas coisas que se repetem, aquelas coisas que são padrões, que acontecem muito, se você já sabe decorado, você não precisa perder tempo construindo. Existem várias questões. Existe aquela questão, por exemplo, do ônibus, que ele tem uma aceleração, e aí você tem uma bolinha presa no ônibus, aí ela vai fazer uma inclinação. A partir dessa inclinação, ele pergunta para você dizer quanto é que é a aceleração. E a aceleração vai ser g vezes a tangente do alfa desse ângulo bem aqui. Então, olha só, você poderia lá, é muito importante você aprender como é que ficam as forças para você igualar, mas no final você também pode decorar. Aceleração igual a gravidade vezes tangente de alfa e pronto, chegou. Tangente de teta, sei lá o que você vai chamar. E aí, fez sentido para você o que conversamos hoje? Se sim, não esqueça de deixar um comentário falando como que esse vídeo ajudou você na sua preparação. Você também pode deixar uma mensagem falando que temas que você gostaria que eu abordasse em vídeos futuros. Eu vou ler todas as mensagens e eu vou gostar bastante da sua sugestão. Te aguardo aqui nos comentários.